Olá, pessoal! Eu trouxe hoje para vocês um teste de rastreio cognitivo. Esse teste ele é qualitativo, mas ele vai dar um embasamento muito bom, tá? Quando vocês aplicarem nos seus pacientes para vocês sentirem como está o cognitivo desta criança. Esse teste cognitivo, esse rastreio cognitivo, tá? Eu fui estudando as baterias Luriana, Capovilla, o mini mental para idosos, e eu pude perceber que todos eles têm em comum uma bateria de domínios que nós avaliamos nas nossas crianças. O objetivo é esse: avaliar as funções cognitivas de criança entre 6 a 14 anos. O teste não serve para diagnosticar, mas vai dar um embasamento para a gente intervir na função que está em prejuízo. Aí, logo abaixo, eu coloquei aí da onde eu estudei, que foi o Capovilla, Contribuições da Neuropsicologia Cognitiva e da Avaliação Neuropsicológica, a compreensão do funcionamento cognitivo humano, tá? Os testes de funções cognitivas são avaliações para testar diferentes funções mentais, tais como memória, raciocínio, velocidade de pensamento. Eles são comumente aplicados por psicólogos, por neurologistas, pediatras, educadores e podem ajudá-los a determinar indícios de uma deficiência cognitiva. Quer dizer, com esse rastreio, a gente pode pensar, eu preciso fazer uma avaliação quantitativa para saber como que está a memória, como que está a velocidade desse paciente. O teste avalia vários domínios, desde a orientação temporal até comandos e motricidade. Como eu disse, eu fiz uma adaptação de um teste de rastreio cognitivo, né? Com esses autores, inclusive observando também o mini mental, tá? Você pode dar alguns pontinhos, né? Só para você ver ali como que está aquela criança naquele quesito. Você pode estar dando aí um pontinho, né, para cada registro que vocês fizerem, né? Ali, por exemplo, registro, perguntar à criança. Aqui entra todas as idades. Vocês podem perguntar de todas as idades que está propondo o teste. Por exemplo, a criança até 8 anos, ela pode não saber todos os nomes, por exemplo, dos avós. Já estou dando essa dica para vocês, essa orientação. E dizer se é materno e paterno. Explique antes esse termo, para que a criança até 8 anos possa entender que materno vem da mãe e que paterno vem do pai. Mesmo assim, ele pode não conseguir falar, né? Definir ali quem é do pai e quem é da mãe. Mas ali a gente tem que perguntar o seu nome, idade, nome do pai e da mãe, nome dos avós maternos, nome dos avós paternos. A orientação temporal, todos respondem. Crianças de 6 a 8 anos podem ter dificuldade em responder o 4 e o 5, tá? Mas as outras não, tá? Elas já adquiriram esse conhecimento, tá? Estudem qual período, em que parte do dia estamos agora, qual é o dia da semana, qual é o mês do ano. Hoje é terça, 2 dias antes foi. Então, o 4 e o 5 é normalíssimo que uma criança de 6 a 8 anos, de repente, não saiba te responder. Aonde você viu isso, Edna? Nos estudos que eu fiz em relação a esse rastreio cognitivo.
domínio memória imediata? Fizemos aquelas perguntas, né, que é um registro, agora nós vamos para memória imediata. E memória imediata é aquilo que eu consigo guardar, né, em curto espaço de tempo. Vou falar 10 palavras, guarde-as, porque depois de um tempo eu vou te perguntar. Leite, garrafa, casa, amarela, homem, forte, televisão, quarto, grande e banho. Falar para as crianças até 8 anos, até a palavra homem. Vocês só vão falar até a palavra homem, tá? E depois vocês vão pedir para ela repetir. Elas podem lembrar até a amarela, está no adequado, tá bom? Se lembrar todas até homem, ótimo, mas elas podem lembrar até o amarelo. Falar as palavras até quarto para de 9 a 12 anos. Então vocês vão falar leite, garrafa, casa, amarela, homem, forte, televisão e quarto para as crianças de entre 9 a 12 anos. E pedir depois para repetir. Eles podem lembrar até televisão, está adequado. E todas as palavras para os de 13 a 14 anos. E eles podem lembrar até, por exemplo, o 9, que é grande, porque a memória imediata, geralmente a gente guarda de 7 a 9 itens, tá? Isso é o que os autores falam. Aí nós vamos fazer uma provinha de cálculo. Até 8 anos, primeira lista, só a lista da esquerda, até os 8 anos. De 9 a 14, a lista toda. Até 8 anos, até a criança pode errar a divisão por 4, mas está dentro do desenvolvimento dela, correto, ela saber 10 mais 7, 18 menos 8 e 2 vezes 9. Ela pode errar ali a divisão, tá? E o restante, de 9 a 14 anos, já tem que saber fazer todas esses cálculos. Se errar um, é claro que se errar um ou outro, né, tá adequado. A gente não vai, aqui, como eu disse, é qualitativamente, mas geralmente de 9 a 14 anos, né, se não tem nenhum problema cognitivo, se não, as funções cognitivas estiverem excelentes, eles vão acertar todas sim. Lembra que nós pedimos para a criança guardar aquelas palavras que ela repetiu para a gente lá atrás? Agora é a hora da evocação, a hora da lembrança, de lembrar. Fala para mim as palavras que você disse lá atrás. É claro que vocês vão respeitar aquela ordem que eu disse, que até tal palavra é para determinada idade, até tal palavra para outra determinada idade. Lembrar das palavras que eu te falei, quero que repete para mim, cada qual no nível dado anterior, tá? Aqui eu tenho comando motriz, eu tenho um comando e eu mexo com a minha motricidade, muito comum nos testes luriano, tá? Eu vou, mão esquerda bater, aberta assim e com o punho bater. Quantas vezes eu vou fazer isso? 3 vezes. Mão esquerda, assim e assim. Embaixo é para as crianças maiores. Então, eu vou mão, punho, veja que as duas são direitas. E eu fecho e abro a mão simultaneamente. Fecho, abro, fecho, abro. Fecho, abro, fecho, abro. Simultaneamente. A criança já depois dos 8 anos, né? De 9 em diante, já consegue fazer. Apanhe a folha com a mão direita. Escreva com a mão esquerda e põe a folha no chão. Também é um comando motriz.
Aqui nós vamos trabalhar o ler e o executar, ou seja, a leitura e eles vão executar. Nós vamos pedir para ele ler. Feche os olhos, mão na nuca, agachar e dar 2 pulos. Eu tanto estou trabalhando a leitura, como também o movimento motriz. Então, ó, fecha os olhos. Primeiro a criança vai ler a frase. Fecha os olhos, mão na nuca, depois que falar, tá? Agachar, que é abaixar, dar 2 pulos até 8 anos. Depois, para as outras crianças, vocês vão acrescentar mais 2 comandos. Mesma leitura. Eles vão ler: fecha os olhos, mão na nuca, agachar, dar 2 pulos, girar e sentar. Nós estamos trabalhando aqui, ó, a leitura, a motricidade e também a memória, tá? Porque eles vão ter que fazer, né? Fechar os olhos, mão na nuca, agachar, dar 2 pulos, girar e sentar. Escrita. Também trabalhamos a escrita. Forme uma frase que entre nomes de pessoa, um verbo e lugar. Até 8 anos. Você pode dar o exemplo para sua criança, né? José partiu da sua casa. Eu estou falando que José é uma pessoa, partiu é um verbo e casa é outro. Você pode dar um exemplo. Agora faça você. 8 anos já deve fazer. A escrita, tem que escrever. Forme uma frase com substantivo, verbo, lugar e adjetivo, né? Dê um exemplo para a criança, caso precisa, né? Um substantivo, um verbo, um lugar e um adjetivo, né? Maria foi para um lugar muito tranquilo. Formei tudo com coerência. De 9 a 14 anos já consegue fazer isso, tá? O que eu estou colocando para vocês aqui é o que é adequado, o que eu estudei sobre esses autores, tá? Só que é qualitativamente, né? Porque não tem a tabela. Mas só em vocês fazerem, vocês vão ver o que é adequado e o que não é adequado. Diga o maior número de animais que você lembrar. Marque 50 segundos. 50 segundos para os de até 8 anos. Esperado lembrar pelo menos 7. Ele precisa, é esperado que ele fale, né? Pelo menos nomes de 7 animais. E não é tão difícil, que tem uns animais bem fáceis aí das crianças lembrar. Diga o maior número de frutas que lembrar de 9 a 14 anos. Espera que ele lembre pelo menos 9, né? Espera-se. Eu vou trabalhar agora a velocidade de processamento e a percepção visual. Vou pedir que copie alguns desenhos dos números pedidos. Até 8 anos, vocês só vão fazer a primeira linha, tá? E depois de 9 a 14, as linhas dos símbolos todos. Vocês vão marcar 1 minutinho para essa criança. Então, a criança vai ver lá que o 3, qual é o símbolo do 3? Ele tem que fazer onde está o número 3. Qual é o símbolo do 5? Ele tem que fazer onde está o símbolo do 5. Então, eles vão completando de acordo com o número. A mesma coisa embaixo. Só que para 8 anos, até 8 anos, vocês só vão fazer a primeira. E de 9 a 14, vocês vão fazer tanto a primeira linha quanto a segunda linha. 1 minuto para que eles façam isso. Eu adaptei, né, como eu disse, do Minimenton, né, do Capovilla, dos testes Luriano. Olha só, memória de história. Eu achei bárbaro isso, ó. Agora eu vou te contar uma história. Em seguida, haverá um quadro onde você deverá escrever as palavras que estavam na história. Então, você vai ler a história para a criança. Um belo dia, João, a surpresa. Um belo dia, João quis fazer uma surpresa para sua mãe.
foi à feira, comprou macarrão, molho de tomate e queijo para fazer o seu prato preferido, macarronada repleta de queijo. Ele chegou, pediu ajuda para a moça que trabalha em sua casa e os dois iniciaram o prato. Quando sua mãe chegou, tudo estava pronto, mas ela havia passado num restaurante e comprou batata frita com bife à milanesa. João ficou um pouco decepcionado, mas entendeu que a mãe queria comer a comida que ela tinha comprado. Ele deixou a macarronada para o dia seguinte. A mãe ficou muito feliz com um carinho do filho. Leu essa história? A criança vai ter que escrever, né, ali. Foi surpresa para quem? Ele vai ter que escrever ali, escrever. Comprou macarrão, molho e o que mais? Né? Tá no texto, tá? Lembre-se de tapar o texto, é memória. A criança tem que saber o que é que tá ali. Macarronada era o prato, o quê? Da mãe. Era o prato que ela mais gostava, era o prato que ela não gostava. Ajudante do João. Quem era o ajudante do João? A mãe comprou o bife à milanesa e a mãe ficou feliz com o. A mãe passou num. Então, a criança vai escrever ali a palavra que está no texto que completa isso. Tape o texto para a criança ver se ela memorizou, né, as palavrinhas que ali estão. Esse daí vai entrar para todas as idades. Porém, a última parte que eu vou mostrar no próximo slide só é para os maiores, tá? Esta parte vocês só vão perguntar de 9 a 14 anos. A parte dos menores vão até aquela só, tá? Eles completarem lá a história. Vamos ver se ele tem boa memória. E essa parte aí, vocês vão perguntar de 9 a 14. Pergunta aqueles para completar a história, né, da memória, e mais essas daí, tá? Para fazer seu prato predileto. Para fazer seu prato predileto, está se referindo a quem? Né? Quem? A quem que eles estão se referindo? Vocês têm que dizer quem está ou a quem está se referindo. Ele chegou. Quem que chegou? Ele. Quem é o ele dali que chegou, tá? Os dois iniciaram o prato, né? Quais foram os dois que iniciaram o prato? Está escrito no texto, mas eles têm que inferir essa resposta. Está se referindo a quem? Tudo estava pronto. Tudo o quê? A sobremesa, a comida, a macarronada, né? O certo é eles dizerem a macarronada estava pronta. Ela deixou a macarronada para o dia seguinte. Ela quem? Ela, a menina que trabalha? Ela, a mãe? Ela quem? Então, isso daí é para a criança saber qual é a pessoa que está sendo colocado no lugar daquilo ali que eu estou falando. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão receber esse material, tá? Para aplicar. E eu espero que qualitativamente vocês descubram ali em que vocês precisam intervir nos seus pacientes, tá? Um grande abraço, até a próxima.